Oi de novo. Então, vamos para mais uma resolução. Agora, deixa eu confirmar aqui só. É o exercício 3 da nossa aula 3 sobre equilíbrios, estática. Então, o que esse exercício quer? Aí. Um caixote de 54 kg está apoiado em uma porta de 27 kg. Então, esse caixote aqui pesa 54 e a porta pesa 27 kg. Da caçamba de uma picape. Calcule a força de tração em cada um dos cabos de sustentação, um dos quais é mostrado. Os centros de gravidade estão em G1 e G2. O caixote está localizado a meia distância entre os dois cabos. Então, na verdade, a gente está olhando de lado. Existem dois cabos um desse lado da caminhonete, da picape, e outro do outro lado. Então, todos os pesos eu posso dividir por 2. Ou, então, pegar o resultado final e dividir por 2. Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Certo? Então vamos resolver. Primeira coisa que a gente deve fazer, entender como que é o funcionamento disso daqui. E a gente entende o funcionamento a partir do diagrama do corpo livre. Diagrama do corpo livre. Então, primeira coisa, vamos desenhar nossa barra. Desenhamos nossa barra. Perfeito. E vamos colocar os pontos significativos dela. Então, o que a gente tem? A gente tem o ponto A, que é esse pontinho aqui. O ponto G1, que é o peso da caçamba. Então, eu vou colocar aqui ó, o G1. Vou chamar ele de P1. Depois o que a gente temos o P2, que é o peso do caixote, mais ou menos nesse ponto aqui. E também temos o apoio, que é essa barrinha de sustentação. Essa barrinha de sustentação está entre as cargas e o probleminha é que ela está inclinada. Então aqui seria o ponto A, certo? Então eu tenho um apoiozinho inclinado. Isso daqui eu vou chamar de reação AB. Perfeito? Tá, e agora, como que a gente resolve esse exercício? Primeiro vamos entender. O ponto A vai me gerar uma reação inclinada e o ponto B, ele é um apoio fixo, porque essa caçamba ela não pode descer nesse sentido, nem subir e nem ir para os lados, certo? Então ele é um ponto fixo. Se ele é um ponto fixo, isso significa que a gente pode substituir isso daqui por duas forças, uma força vertical e uma força horizontal, que é onde ele restringe o deslocamento. Então vamos começar gerando isso daqui como uma vertical em O. Vertical em O. E ela também vai gerar uma horizontal em O, porque não deixa a minha caçamba ir para o lado. Então, também gera uma horizontal em O. Perfeito, já temos o nosso diagrama do corpo livre. Só que é um pouquinho ruim de trabalhar com isso, porque essa força aqui minha está inclinada, não é interessante eu trabalhar com essa força inclinada. O que eu vou fazer? Vou decompor isso daqui. Vou decompor numa parcela vertical AB e uma parcela horizontal AB. Certo? Então vamos começar a nossa decomposição. Então a primeira coisa, decomposição. Então eu tenho a minha forcinha inclinada, RAB, e eu tenho as minhas parcelas ortogonais, que é horizontal AB e vertical AB. Vou pegar aqui por muito tempo. Vertical AB, certo?
E o que a gente mais, da onde que a gente consegue tirar essas relações agora? A gente tem uma relação de triângulos, tá? Vai ficar um pouquinho mais fácil por causa disso. Como assim? Olha, se eu for ver aqui nas cotas dos meus valores, eu consigo tirar uma relação. Então, essas cargas estão numa semelhança de triângulo por umas distâncias de... Opa. Vou pegar a linha aqui. Difícil. Isso. Tá. Então a gente sabe que a distância vertical aqui, que seria proporcional ao VAB, é igual a 300. E que essa parcela aqui é igual a 310. 70 mais 240. 310. Portanto, esse comprimento L ao quadrado é igual a 300 ao quadrado mais 310 ao quadrado. Então, L é igual a raiz 300 ao quadrado mais 310 ao quadrado. L vai ser igual a 300 ao quadrado mais 310 ao quadrado. Isso aqui vai dar igual, extraio a raiz, 431,39. Então, 431,39 milímetros. Portanto, a partir das minhas relações de triângulo, eu já consigo saber que RAB, que é o inclinado, é proporcional ao L, 431,39, assim como a minha parcela vertical, VAB, é proporcional ao meu comprimento vertical, 300. E que minha parcela horizontal é proporcional à minha parcela horizontal. Certo? Então agora eu já tenho a minha relação VAB a partir da reação inclinada e a horizontal a partir da inclinada. Vou só separar isso daqui. Então eu sei que meu VAB, minha vertical no ponto A, vai ser igual a 300 divididos por 431,39 RAB. E eu também sei que a minha parcela horizontal vai ser igual a 310 divididos por 431,39 RAB. Beleza, então já fiz a decomposição da minha força inclinada, certo? Agora eu preciso achar quanto que é essa reação de apoio, começar a achar os valores dessas reações. Como que a gente pode determinar isso? A gente vai para nossas equações da estática. Vamos para a estática propriamente dita. Mas antes da gente entrar na estática, faltou uma coisinha. Eles estão falando que os meus materiais estão aqui, ó, em peso, em quilos, tá? Em massa, perdão. 54 quilos, que é massa, e a porta também, 27 quilos, também é massa. Então, na verdade, precisamos de arrumar isso. Então, o meu P1 vai ser... Meu P1 é referente à caçamba. Então, a caçamba pesa 27 quilos, vezes a gravidade, que é igual a 10. Então, lembrando lá, peso é igual a massa vezes gravidade. Só que nesse caso,
a parcela que eu vou analisar, eu vou dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho um cabo aqui e um apoio O desse lado e do outro lado. E como o exercício fala que isso daqui está bem no meio da caçamba, então eu vou dividir por 2 para analisar cada um desses cabos. Então, tudo isso daqui divididos por 2. Isso daqui vai dar 135 newtons. Vamos fazer a mesma coisa para o caixote. Só, deixa eu limpar um pouquinho aqui. Faltou espaço. Vamos fazer a mesma coisa para o caixote. P2 vai ser igual. O peso do caixote, nesse caso, é 54 quilos. Vezes a gravidade. E divididos por 2. Tenho duas barras, uma de cada lado. Isso daqui vai dar 270 newtons. Então já temos os valores das forças, certo? Agora sim, vamos começar a resolver o exercício a partir de estática. Uma das formas de eu resolver o exercício é aquela questão de somatório de forças na direção x tem que ser igual a zero. Então eu não posso ter força sobrando nem na direção x. O somatório da força em direção y também deve ser igual a zero. Ou seja, não posso ter força sobressalente em nenhum dos dois sentidos. Porém, se eu analisar força em y, eu vou ter VAB e eu vou ter VO. São duas incógnitas, duas coisas que eu não sei. Se eu analisar VAX, eu vou ter HAB, que eu não sei o valor, e HO, que eu também não sei o valor. Então, eu tenho que achar alguma forma de começar a resolver pelo que eu consigo. Uma das opções seria somatórios de momento igual a zero em O. Por quê? Eu retiro as forças que estão aqui no ponto, porque o momento é força vezes distância, como a distância é zero, não contabilizo. E também retiro a horizontal em AB, porque como ela está no mesmo alinhamento do meu ponto, ela não vai gerar momento. Então, a distância perpendicular ao meu ponto também é igual a zero. Então, a única coisa que vai sobrar é minha vertical em AB. Então, vamos lá. Então, somatório de momento em relação ao ponto O igual a zero. O que eu tenho? Então, eu tenho P2 negativo. Então, eu tenho lá menos P2, porque ele vai gerar o momento no sentido anti-horário, vezes qual que é a distância dele, P2 em relação ao eixo, 350, vezes 350 milímetros, que é a mesma coisa que 0,35 metros. Perfeito. Então, já foi o P2. Vamos agora considerar o P1. Então, P1 também vai gerar no sentido anti-horário e eu coloquei como negativo. P1 vezes a distância da aplicação do P1 até o ponto O, 240, 0,24. Então, já considerei P2, já considerei P1 em relação a esse ponto. Agora só sobrou o meu VAB. VAB positivo, mais VAB vezes... VAB está exatamente nesse ponto aqui, 240 mais 70, 310. 0,31. Tudo isso igual a zero. Portanto, VAB vai ser igual a 0,35 P2 mais 0,24 P1. Tudo isso dividido por 0,31. Logo, P2 vale 270, 0,35 vezes 270, mais 0,24 vezes 135. Tudo isso
dividido por 0,31. Isso daqui vai resultar que o meu VAB é igual a 0,35 vezes 270 igual mais 0,24 vezes 135 igual. Tudo isso divididos por 0,3. Ou seja, o meu VAB vale 423. 423 newtons. Certo? Se eu tenho o valor de VAB, eu posso achar o valor da minha resultante. Na verdade, eu deveria ter deixado o RAB ali em função, mas tudo bem. Então, só deixa eu copiar essa equação. Então, eu já tenho o meu valor de VAB e agora eu vou substituir o meu valor de VAB aqui para eu achar a reação no cabo, na reação inclinada de RAB. RAB vai ser igual a 431,39 vezes 423 dividido por 300. Aqui vai ser igual a 423 vezes 431,39 dividido por 300. A reação no meu cabo inclinado, 608,26. Newtons. Certo? Então, eu já sei qual é a parcela vertical, qual é a parcela inclinada. Agora, eu posso saber qual é a minha parcela horizontal a partir dessa equação aqui. Então, a equação que relaciona a minha parcela horizontal com a inclinada. Portanto, minha parcela horizontal no ponto A vai ser 310 vezes 608,26 divididos por 431,39. Isso daqui vai dar 608,26 vezes 310 divididos por 431,39. 437,1. Perfeito. Então, da minha força inclinada, eu já sei que uma parcela dela na vertical é 423, a parcela inclinada é 437, a parcela inclinada não, a parcela horizontal é 437 e a inclinada é 628. Então, vamos fazer o seguinte, vamos atualizar o nosso diagrama do corpo livre. Então, pegando essa barra de novo. E vamos colocar as forças. O que a gente já achou de força? Opa. Então, a gente já achou uma força P2 nesse ponto e uma força P1 nesse ponto. A força P1, nesse caso, que é o peso da caçamba, a gente calculou como 135 newtons. Então, aqui, 135 newtons. A força P2 devido ao peso do caixote, 270. 270 newtons.
devido ao meu apoio, devido àquela corda ali que está atirantando a minha barra. Eu tenho uma parcela vertical e também tenho uma parcela horizontal. Então, o que a gente viu? Que a parcela horizontal 437,1 e que a parcela vertical vale 423 newtons. Esse daqui era o pontinho A. Esse daqui é o ponto A. Certo? Então, o que ficou faltando para a gente foi só calcular a vertical A e a horizontal A. É o que a gente vai fazer agora. Horizontal em O e vertical em O. Como que a gente vai achar isso? A partir das equações de somatório de forças na direção x igual a zero. O que eu tenho? Eu tenho que no sentido positivo de x eu tenho 437,1 e no sentido negativo eu tenho HOA menos HOA igual a zero. Portanto, eu sei que HO vale 437,1 newtons. Perfeito, resolvido HO. Para H0, somatório de forças na direção y igual a zero. O que eu tenho na direção y? Sentido positivo, 423 mais VO. Negativo agora, menos 270 menos 135. Tudo isso igual a zero. Então eu sei que VO é igual a 270 mais 135 menos 423. O que resulta em VO igual a 270 mais 135 menos 423. Menos 18. O que significa esse menos? Significa que, na verdade, essa minha flechinha não está nesse sentido. Essa minha flechinha, ela está para cá. Ou seja, se eu não tivesse esse apoio, a minha caçamba ia tentar subir, girar nesse sentido. Essa parte, o ponto O, ia subir. Tá? Então, ele está segurando a minha barra para que ele não gire. Tá aí, resolvido o nosso exercício, então.